a minha apresentação, eu vou procurar, né, é costume de vir da academia, né, só um pouquinho didático e mostrar o nosso problema. Então, o roteiro aqui, eu vou falar um pouco de antecedentes, vou passar a falar da emenda constitucional, a lei, né, que foi chamado novo marco legal, o decreto, e alguns passos próximos aí que devemos atuar. Então, é importante os antecedentes, para mostrar exatamente que a ciência e tecnologia ela pode fazer a diferença, tá certo? E tem dados importantíssimos. Então, aqui são alguns indicadores científicos. Hoje, o país está formando 1.100.000 de graduados por ano, em 2.410 instituições de ensino superior. Isso significa 1.100.000 TCCs todos os anos. Então, todos os anos são 1 milhão de trabalho de pesquisa, 1.100.000 trabalho de pesquisa gerado, todos os anos. Nós estruturamos nossos programas de pós-graduação e hoje formamos 25.000 doutores por ano. Hoje não, a partir do ano que vem, já em 2019, 25.000 doutores por ano e 50.000 mestres. Aqui são 25.000 teses e 50.000 dissertações de mestrado todos os anos. Então, é muito conhecimento gerado. Podemos dizer que, realmente, o país ele conseguiu a habilidade de produzir conhecimento. Então, alguns indicadores importantes, nós produzimos hoje cerca de 2% da produção indexada mundial. A produção indexada é uma produção de qualidade, quer dizer, é uma produção que passa por revisão muito séria. Então, publicar numa revista indexada não é algo muito simples, tem que ter qualidade. E alguns indicadores, então, na Thomson, ISI, nós estamos na 13ª posição. Na revista, da revista Nature, né, o Nature Index, na 24ª. E essa aqui saiu essa semana passada, da Science Engineering Indicators, 2018. Nós estamos na 12ª posição. Isso está na internet, é muito interessante de ler, tem coisas muito interessantes. Então, isso quer dizer, o Brasil evoluiu muito nesses indicadores. Nós temos muito conhecimento a ser aproveitado, a ser utilizado em prol do nosso país. E, por outro lado, nós vamos ver aqueles indicadores que estão no lado da tecnologia e inovação. Então, também tem um indicador, o Índice Global de Inovação, nós temos na 13ª, 12ª posição, e quando voltamos para o lado indicadores tecnológicos da inovação, a gente despenca, tá? Na posição 70, 69, 69. Quer dizer temos que aproveitar melhor o que a gente produz de conhecimento. Nós vamos ver o indicador de competitividade global, esse sim, esse nós estamos despencando. Mas hoje a competitividade ela está muito associada a começar a introduzir novidades dentro do que se faz. Então, o conhecimento é muito importante. Quer dizer, aqui são os indicadores, tem outros, mas a inovação ela bate forte na competitividade. Então, podemos observar que a gente realmente está caindo muito. Nós estamos sendo muito pouco competitivos e estamos exportando, por exemplo, muito pouco valor agregado, praticamente só commodities. E um país dependendo só de commodities, nós vamos certamente ter muitas dificuldades para os próximos anos. Então, nós precisamos realmente ter uma maior agregação de valor no que a gente faz. Então, para entender isso, quer dizer, nós temos o conhecimento e temos a inovação. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, eu trago aqui um anagrama em que eu boto a inovação e posiciono ela. Então, eu boto a inovação é uma implementação. Mas essa implementação, ela é uma implementação que está associada a mercado, tá certo? Ou ela é uma implementação que satisfaz alguma coisa que o mercado quer, né? Uma inovação
uma pequena inovação ou uma inovação disruptiva que pode até mudar o comportamento do mercado, o costume do mercado. Então, é uma implementação que ela se dá num ambiente de negócios, no ambiente da empresa. Então, a inovação ela se dá no ambiente privado. Tá certo? Então, isso é muito importante, é no ambiente privado. Mas, para fazer essa implementação, eu preciso de recursos humanos, claro, preciso de pessoas bem formadas, e como a gente viu, a gente tem melhorado na formação. E também, nós, para fazer essa implementação, o conhecimento, ele pode fazer o diferencial. Então, o conhecimento ele pode realmente ser um fator importante nesse processo da inovação. Então, é uma implementação, mercado, conhecimento. Agora, se nós olharmos o outro lado, né, aqui nós temos basicamente nossas instituições de pesquisa, nossas universidades, que são basicamente hoje públicas, tá certo? Então, se nós quisermos realmente essa implementação, nós temos que ter instrumentos em que fazer com que o público possa falar rapidamente com o privado. Então, esse é fundamental. Sem essa facilidade de aproximação, nós podemos produzir o conhecimento que nós quisermos, que nós realmente pouco vamos aproveitar desse conhecimento. Então, muito importante esse processo de modificação. É realmente tentar fazer essa aproximação do público privado. E tem que ser uma aproximação público-privada de tal forma muito ágil, porque isso aqui é um ambiente de negócio. E quando se fala em inovação, a inovação são janelas que passam. Se deixou a janela passar, nunca mais, aquilo não é mais uma inovação. Tá certo? Então, tem que ser, acima de tudo, essas facilidades dessa aproximação e muito ágil os processos, e muito pouco burocratizados. Então, essa é a história que nós precisamos avaliar. Então, em resumo, eu posso realmente melhorar esse processo, ampliando muito essa facilidade de interação com essas instituições aqui do conhecimento, muito na criação de novos negócios, no empreendedorismo, então, instrumentos públicos, fomento, quer dizer, criar novas formas de fomento, e junto com fomentar muito ambientes promotores de inovação, quer dizer, o conhecimento aqui está no público, e nós temos que facilitar também que esses ambientes, que esses setores tenham facilidade de criar esses ambientes de inovação, começar a facilidade de criar parques, quer dizer, criar parques em setores públicos, criar incubadoras. Realmente, nós temos que mudar a forma que nós atuamos, porque a gente está vendo que o país está indo por um caminho que, se nós não mudarmos essa forma, dificilmente a gente vai almejar tanto que a gente quer ser um país desenvolvido. E o marco legal, então, vem nessa linha. Então, em resumo, o que eu falei, o avanço da ciência brasileira não se refletiu na melhoria dos indicadores tecnológicos, inovação e competitividade nas empresas. Então, nós vimos essa diferença, nós temos que juntar os diferentes. Então, a nossa legislação ela tem que juntar esse processo. Então, a legislação vigente não deu essa agilidade, tá certo? Como eu disse, é um ambiente de negócio, um ambiente privado, tem que se ter uma outra filosofia. Então, ela não deu a agilidade para que a academia, né, o que se produziu na academia, pudesse ser melhor aproveitado pela sociedade. Então, esse foi o esforço. Quer dizer, nós vamos ter que realmente mudar a legislação para que isso possa ser levado em conta. A primeira, aí dizer, a coisa é tão importante, quer dizer, hoje no mundo a inovação é tão importante, não é só mudar a lei, nós precisamos realmente mudar a Constituição.
E, realmente, a Constituição brasileira ela não tinha a palavra inovação e foi colocada a palavra inovação. Então, ela atualiza, né, o tratamento da atividade de ciência, tecnologia e inovação. Ela coloca a inovação no centro dos nossos problemas do país. E lá são vários artigos, né, essa emenda constitucional foi aprovada em 2015, o Estado promoverá o incentivar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa, a tecnologia e a inovação. E coloca, no parágrafo 1º desse artigo, a pesquisa científica básica e tecnológica deverá receber tratamento prioritário do Estado. Tá certo? Então, se nós realmente queremos que aquele processo se concretize, ela tem que ser dada prioridade. Tá? Nós realmente precisamos que esse público privado tenha a facilidade de realmente se aproximarem. Porque, se nós tivermos rigidez, nós vamos sempre por esse caminho que não deu certo até agora. No próximo artigo, também fala explicitamente, bota o quê? Fortalecimento da inovação onde? Nas empresas, no privado, tá certo? E também fala muito, né, na questão, como eu disse, nos ambientes. Nós temos que dar facilidades para criar esses ambientes, quer dizer, parques, incubadoras, né, em que promovam essa inovação, aproxime esse público do privado e que realmente dê resultados práticos para o país. E muito na questão da difusão, transferência e tecnologia. Nós temos que, o que se produz de conhecimento, nós temos que transferir e transformar isso em novos negócios, renda, emprego, é isso que nós precisamos. A partir, então, da emenda constitucional, aí veio a lei, né? A Lei 13.243, por ser tão abrangente, né? A lei mudou 9 leis, tá certo? A Lei 13.243, ela mudou 9 leis. Tá? Então, justamente para quê? Que o conhecimento lá nas ICTs públicas, principalmente, hoje no país, tem que trabalhar muito próximo das empresas, que a inovação se dá nas empresas, no privado, tá certo? Então, a ideia foi, com a lei, dizer o que está atrapalhando aí, vamos ver o que está, porque realmente, assim como nós estamos, nós nunca vamos chegar a lugar algum. Então, alterou principalmente a lei de inovação, que era de 2004, né, são 13 anos, 13, 14 anos, então, várias alterações, e lei das fundações, lei das licitações, tá certo? E assim outras leis. E, a partir da emenda constitucional, a lei foi construída seguindo vários princípios, e seguindo aquilo que eu passei, quer dizer, eu tenho que considerar as atividades de ciência e tecnologia como estratégica para o desenvolvimento econômico e social. Promoção da cooperação, tem que promover essa interação. Incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação. Estímulo à atividade da inovação nas ICTs. Simplificação de procedimentos. A Constituição sugere isso, quer dizer, encaminha para esse lado. E um dos princípios da lei é exatamente simplificação dos procedimentos e uma coisa importante, nós precisamos de resultados. Adoção de controle por resultados. Tá certo? Então, esses são os principais princípios da lei. E vem a regulamentação. A ideia da regulamentação foi o quê? É valorizar o bom gestor, para que a gente possa aproveitar melhor os recursos públicos e trabalhar melhor com os recursos privados. Isso vai ser fundamental para os próximos anos. Certamente, o recurso público para a ciência e tecnologia e para a inovação vão escassear, 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 e se nós não tivermos uma legislação que possa favorecer esse processo, nós sim aí teremos um final não muito feliz. Quer dizer, sem a ciência e tecnologia, como eu disse, dificilmente nós vamos chegar a um país desenvolvido. Tá certo? Nós precisamos agregar mais ao que se faz. Então, e claro, na construção do decreto, foi procurar refletir exatamente os princípios da emenda constitucional,
e da lei. Tá certo? Então, o que está no decreto não é nada mais do que os princípios definidos pela lei e pela emenda constitucional. Então, eu vou passar rapidamente alguns itens. O Rafael, depois, na sequência, ele vai se deter mais nesses itens. Então, rapidamente, o que o decreto, né? O decreto tem 84 artigos, a lei tem 18 artigos, justamente o decreto ele procurou exatamente seguir o que diz os princípios e ele tentou regulamentar da melhor forma possível para que realmente nós possamos ter um ambiente em que a gente possa aproveitar melhor isso e possa fazer realmente com que um futuro aí que o secretário Leonel comentou, um futuro muito incerto, em que realmente nós temos que ter uma legislação favorável que realmente nós possamos aproveitar esse processo da inovação. Então, num dos artigos, trabalha na questão de alianças estratégicas, então ampliou muito os estímulos às alianças estratégicas, incluiu aqui empresas. Quer dizer, hoje uma empresa pode constituir uma aliança estratégica com uma instituição pública, pode ser uma empresa até do exterior. Quer dizer, nós precisamos realmente gerar mais conhecimento. Então, com o intuito de trazer um centro de pesquisa do exterior, nós podemos fazer uma aliança estratégica com uma empresa estrangeira. Alianças estratégicas para gerar novos ambientes de inovação, parques, incubadoras. Quer dizer, o país tem que se mobilizar, tem que se movimentar, se realmente quiser mudar a situação econômica e social para os próximos anos. Então, ampliou muito esses estímulos. Permitiu, então, naquele processo, eu falei muito que o empreendedorismo. Então, muitos autores dizem que o empreendedorismo vai fazer a diferença no desenvolvimento dos países ao longo desse século. E, realmente, nós temos que criar instrumentos que estimulem o empreendedorismo. Quer dizer, o empreendedor pode fazer muita diferença nesse processo. Então, aqui está autorizada a ICT pública, integrantes da administração indireta e agências de fomento, e as empresas públicas, sociedades, economia mista, participar minoritariamente do capital social de empresas. Tá certo? Então, quer dizer, se tem empreendedor, a universidade tem uma tecnologia, por que a universidade não entra de sócio com o empreendedor e geralmente dizer, vamos sair daqui uma empresa, vamos ver se geramos emprego, vamos ver se muda alguma coisa. O que adianta a tecnologia dentro da universidade? Nós temos que fazer essa tecnologia virar emprego em renda. Então, está autorizando tanto direto na empresa, como indireto, através de fundos de participação. Quer dizer, qual é o objetivo aqui? Nós temos que aproveitar o que a gente produz de conhecimento. Então, todos os instrumentos de fomento a gente tem que fazer uso. E esse específico, quer dizer, vamos fomentar o empreendedorismo. Como eu disse, então, criou bastante facilidades para a construção de ambientes promotores de inovação. Então, facilitou a cessão de imóveis. Quer dizer, o que o país ganha um imóvel parado? Quer dizer, por que não fazer uma aliança estratégica? Pode ser um parceiro privado para gerar um parque, que aquele parque pode criar inúmeras empresas, pode aproveitar inúmeras tecnologias. Quer dizer, está parado. Quer dizer, vamos dar facilidade para essa cessão de imóveis. Pode participar da criação, da governança das entidades gestoras, pode compartilhar prédio, né? O país, não aconteceu em São Paulo, aquele prédio é federal, está lá. Em vez de que podia ser aproveitado para criar um espaço que podia gerar incubadoras, desabou e criou todo esse problema social. Então, a gente tem que começar a ver que nós podemos aproveitar melhor o que nós temos, porque nós realmente precisamos mudar a situação que a gente está.
Então, criou facilidades na questão da criação de ambientes promotores de inovação. Transferência de tecnologia era uma amarra. Tinha que sair, se eu quisesse passar por uma empresa de forma exclusiva, eu tinha que lançar um edital no Diário Oficial da União. Poucas tecnologias se passou dessa forma pela complexidade que era. Então, criou algumas facilidades, quer dizer, claro, tem que dar publicidade, claro, ninguém quer fazer nada às escondidas, mas nós precisamos ter instrumentos que facilitem, porque o que a gente quer, como eu disse, o que adianta uma tecnologia dentro da universidade? Resulta em quê? Quer dizer, vamos criar instrumentos fáceis que essa tecnologia realmente possa ser utilizada. Tá certo? Esse é o grande objetivo, é que a tecnologia vire emprego, renda e desenvolvimento para o país. Então, é muito importante essa questão, né, dessas facilidades. Então, se dá a publicidade necessária, transparente, mas muito mais flexíveis. Então, nesse ponto, a legislação, então, avançou. Obriga as instituições públicas a criarem sua política de inovação, que essas instituições públicas elas têm que se envolver mais com o desenvolvimento. Então, atuação institucional no ambiente produtivo, empreendedorismo, incubadoras, capital social, quer dizer, por que não? Quer dizer, se a universidade tem uma tecnologia cheia de empreendedores querendo dizer, sou sócio aqui, vamos ver se isso dá. Claro, né, eu esqueci de falar, né? Essas atividades é outra característica importante dessa atividade. São atividades de alto risco. Quer dizer, ela pode ir com a tecnologia e não dar em nada, mas é do processo. Então, também, a legislação tem que levar em conta isso. Quer dizer, um processo, nós temos que unir o público-privado muito fácil, mas é um processo que, quer dizer, todo o esforço que se faz, lá no final não dá em nada. Tá? Então, quando se trabalha com ciência e tecnologia, até chegar na inovação, é um caminho muito, muito longo e que tem muito risco. Tá certo? Então, observe a necessidade de se ter essa facilidade, uma legislação ágil, porque, imagina, uma coisa com risco, né? Aí, se nós não fizermos uma facilidade, meu amigo, nunca se vai fazer absolutamente nada. Os NITs, tá? Os NITs são os Núcleos de Inovação Tecnológica, exatamente aquele setor da universidade que se incentiva ele trabalhar agilmente nessas transferências de tecnologia, nessa proteção. Né? Os NITs pegaram um caminho e disseram, não, agora vamos patentear. Realmente, os NITs aprenderam. Hoje, o país tem evoluído na questão de patentes, mas a gente está observando o que adianta a patente se nós não transferimos essa patente. Tá certo? Então, nós temos que realmente criar instrumentos que facilitem essa transferência. Tá certo? Isso é muito importante. Aí sempre me pergunto, qual é a melhor patente? Eu disse, a melhor patente é aquela que a gente transfere. Tá certo? A que fica dentro no portfólio da instituição, ela é o quê? É uma despesa que eu tenho que pagar todo ano. Tá certo? Qual é a melhor? Então, nós temos que realmente criar instrumentos que nós possamos transferir. E a legislação permite que o NIT, tá, dentro de uma instituição pública, poderá ser de personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de apoio. Eu observo, lembro que eu comecei a dizer, olha, a inovação está no ambiente privado, que precisamos ter agilidade, é uma mentalidade empresarial. Então, se nós realmente quisermos que esse conhecimento possa ser transferido, nós temos que ter um NIT ágil, E nada melhor do que uma entidade privada dentro de uma instituição pública, né? Claro, um contrato,
né, um contrato de gestão, alguma coisa nessa forma, mas que tenha a agilidade necessária que nós precisamos. Estimula a internacionalização, né, nós temos que fazer ciência, tecnologia e inovação falando com nossos parceiros, né, cooperando, e a internacionalização é muito importante né, nesse processo de alto risco. Se criou e se melhorou alguns instrumentos, né, a subvenção econômica já existia na lei de 2004, mas foi dada uma segurança jurídica importante. Se criou a figura do bônus tecnológico, esse é o bônus tecnológico, é uma subvenção econômica, então, isso é uma outra questão importante. Atividade de risco, o mundo inteiro, sempre o público tem uma participação importante, tá certo? Então, dizer que nós vamos fazer inovação sem ter participação pública é difícil, tá certo? Então, o bônus tecnológico foi criado exatamente para essa subvenção econômica, mas direcionada a micro, pequenas e médias empresas. Talvez, nos próximos anos, os setores que mais criarão empregos no país e no mundo, as micro, pequenas e médias empresas. Tá? Com uma nova revolução industrial que nós estamos passando, as grandes empresas elas vão ser para o lado da automatização, né, os espaços cyberfísicos e os empregos eles vão ser gerados aqui. Então, a ideia do bônus é criar um instrumento com procedimento simplificado, né, para que ajude essas empresas exatamente a colocar conhecimento nos seus processos e se tornarem mais competitivas. Então, foi criado esse instrumento. Se regulamentou melhor a encomenda tecnológica, que é um grande instrumento no desenvolvimento do país. Talvez, nos Estados Unidos, por exemplo, talvez um dos mais importantes instrumentos que eles utilizam. E nós aqui, ela já vinha de 2004, mas regulamentada de uma forma muito frágil. Quer dizer, eu acho que nunca foi utilizado esse instrumento. Então, agora se procurou fortalecer o instrumento. Certamente o Rafael vai explicar melhor, vai dar mais detalhes, mas é muito importante. Os instrumentos de parceria também, então, como eu disse, as parcerias são fundamentais. Nós temos que ter instrumentos que o público e o privado possam trabalhar e com segurança jurídica, tá certo? Então, quem está no setor público, numa universidade, e com as dificuldades que se tinha com a legislação, preferia dizer, olha, não vou me envolver nisso, eu vou publicar meu artigo, vou ter minha bolsa, isso aí não dá, eu não quero, não tenho segurança jurídica. Então, nós realmente precisamos ter instrumentos que mostrem para o nosso pesquisador, dizer, faça, vamos fazer essas parcerias, vamos realmente aproveitar melhor esse conhecimento. Então, se criou instrumentos, né? Se criou convênio específico para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, aqui, o convênio para transferência de recurso público para o privado. Como eu disse, é uma atividade de alto risco. Eu não posso considerar um convênio de uma construção de uma ponte igual a um convênio de um projeto de pesquisa. Quer dizer, a ponte eu sei de onde ela começa e onde ela termina. O projeto de pesquisa, eu sei o começo, mas eu não sei onde eu vou chegar. Quer dizer, tem o mesmo instrumento, nós nunca vamos chegar a realmente ter esse estímulo a que a ciência e tecnologia precisa. O acordo de parceria, então, recursos privados para públicos, e aí essa separação bem clara dos contratos administrativos. Alguma flexibilidade orçamentária. Então, hoje, o pesquisador tem liberdade de 20% do valor do seu projeto, ele separar do capital e custeio. Né? Nós estamos amarrados, vivemos amarrados no capital e custeio. Não é realmente... outros países já não se faz mais isso para ciência e tecnologia.
se criou uma rubrica de investimento em ciência e tecnologia. Aquilo gasta como capital, como custeio. Como eu disse, a ponte eu sei de onde começa e onde eu vou. Mas o meu projeto de pesquisa eu sei onde eu começo. Mas eu não sei onde eu vou e nem sei que caminhos eu vou seguir. Eu tenho que mudar a todo instante despesas. Né? Uma hora eu vejo, agora não preciso mais comprar um microscópio, já consegui, mas eu preciso muito mais insumo. Então, nós precisamos realmente, se conseguir uma pequena modificação, mas o nosso objetivo vai chegar, nós estamos aí com a esperança de um grupo de trabalho a ser criado com o planejamento, para realmente se criar um investimento em ciência, tecnologia e inovação. Essa é a rubrica. Tá certo? Ali tem bolsa, tem capital, quer dizer, porque realmente eu preciso dessa facilidade. Prestação de contas, então, já na Constituição, na lei de princípios, diz, tem que ser certa facilidade. Então, se procurou mostrar uma prestação de contas simplificada, se apostando mais no monitoramento, tá certo? Então, se monitora e depois, na prestação de conta final, fica muito mais simples. Não é para favorecer surgimento aqui de qualquer desvio. Pelo contrário, é facilitar o processo, se monitorar. Talvez nós vamos ter muito, focando no resultado, nós vamos ter realmente o que a gente quer. A gente quer resultado, não é verdade? Então, um monitoramento e a prestação de contas final simplificada, com um bom monitoramento, talvez seja muito, muito mais eficiente de um processo que depois, ao final, se avalia uma montanha de notas, se gastou rubrica, e no final, olhar o resultado, quer dizer, acompanhar o resultado. Então, nós temos que mudar também essa filosofia. Mudanças também nas compras públicas, né? O RDC para todas as compras na área de ciência e tecnologia, o regime diferenciado de contratação, muito mais inteligente, tá certo? Então, está autorizado para todas as compras na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Dispensa de licitação para produtos de P&D, isso a gente já tinha para projetos da CAPES, do CNPq. Agora, uma universidade ela aprova, todos os projetos que se fazem dentro da universidade são aprovados pela instituição. Então, pela legislação, se o projeto está aprovado na instituição, ele se enquadra também. Quer dizer, qual é a diferença de um projeto aprovado na instituição de um projeto aprovado no CNPq? Ele precisa da agilidade necessária para realmente se possa se concretizar. Dispensa de licitação para obras até 300 mil, aqui era até 15 mil, passa a ter até 300 mil. Isso é muito importante. Tá certo? Se compra um equipamento e vai ser necessitado uma pequena reforma do laboratório, 15 mil não se faz reforma alguma. E nós ficamos 2 anos por licitação, a empresa desiste. Quando se vai instalar o equipamento, aconteceu isso com a gente, o equipamento tinha perdido a garantia e estava com dificuldade de funcionamento. Recurso jogado fora pela janela. Tá certo? Dá como eu disse, a valorização de um bom gestor, ele vê, claro, tem que ter transparência, mas a gente tem que ser mais inteligente para gastar o dinheiro. Amarrar a legislação, olhando sempre para o mau gestor, nós acabamos prejudicando um sistema e um país. Dispensa de documentação para pronta entrega ou até 80 mil. Favoreceu muito, principalmente, comprar um reagente né, lá na China. Não, mas para entregar o reagente tem que ter a negativa de previdenciária, mas aqui a gente não tem isso, lá na China não tem. Então não dá para, você não pode comprar de vocês. Aí ele disse, então não entrega, eu vou ficar sem o reagente, porque tinha que exigir um documento. Então, agora, pronta entrega, não precisa toda aquela documentação exigida pela 8666. Importação de bens também favoreceu bastante,
quer dizer, trazer reagente, trazer insumos. Então, tratamento prioritário e procedimento simplificado. Chegou a um acordo com a Receita, tratamento equivalente a mercadorias perecíveis. Os bens importados em CTs ficam dispensados de controle prévio ao despacho aduaneiro. Concedeu isenção de imposto também para empresas que vão construir seus centros de pesquisa e desenvolvimento, os equipamentos que eles importam também estão isentos. E definição de prazo do decreto de publicação de cotas. Isso era uma coisa, sem esse decreto, não se importa nada. E tivemos anos que veio janeiro, veio fevereiro, veio março, veio abril, né? O carnaval, principalmente quando é carnaval, essa portaria vinha depois do carnaval. Ficava 3, 4 meses sem poder importar com isenção uma ICT, porque não tinha essa cota. Então, agora tem prazos bem definidos. Então, isso é muito importante para a ciência e tecnologia. Já estou no final. Então, nossos próximos passos, estamos trabalhando na edição de atos subsequentes. Então, por exemplo, tem algumas portarias que têm que ser editadas. Estamos trabalhando na questão de manuais para usuários. Isso aqui é muito importante. Estamos trabalhando com a AGU. Então, a AGU ela criou um grupo permanente para discutir especificamente ciência e tecnologia, os problemas da legislação do marco legal. Parece dizer, mas o Brasil é muito grande, né? Eu tenho essa experiência, quer dizer, a interpretação lá na Universidade do Acre pode ser muito, muito, muito diferente da interpretação de um consultor lá, jurídico lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A legislação é a mesma, mas nós temos que realmente interpretar uniformemente para que realmente esse processo ele ande, tá certo? Então, o que se busca com todas essas parcerias, então nós estamos atrás de parcerias possíveis aí que nós pudermos ter, exatamente vamos uniformizar, vamos ter o mesmo entendimento, porque é uma necessidade hoje do país. O país precisa usar melhor a sua ciência e tecnologia e precisa realmente instrumentos ágeis e instrumentos uniformes. Temos, então, muito importante esse diálogo, né, esse evento, para nós é extremamente importante. Queremos também com o TCU, porque o entendimento, quer dizer, a situação é essa, nós realmente precisamos mudar. Então, vamos entender, vamos verificar se tem algum problema, né, mas precisamos buscar soluções. E uma ampla divulgação. Então, seminários em cima de seminários, palestras em cima de palestras, porque realmente precisamos que isso dê certo. Então, é um grande passo. Tá? Então, o marco legal é um grande passo. Quer dizer, um grande passo para que a gente possa melhor aproveitar realmente o conhecimento que a gente está gerando. Tá? Estamos gerando. É claro, é um processo de evolução e a sua implementação, nós temos a certeza que só será concretizada se nós tivermos esse amplo diálogo com o governo, os órgãos de controle, a academia, né, setor empresarial, como eu disse, é um processo público-privado por excelência. E nós realmente temos que nos entender se a gente realmente quer um país diferenciado nos próximos anos. Então, obrigado, desculpe ser humilde.